Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 13. Assim está escrito: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Estas foram palavras ditas por Isaías, o profeta, palavras de Deus, que foram transmitidas por Isaías para o povo de Israel. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta, ele é escolhido por Deus, é separado por Deus, Deus o constitui para o ministério profético, e à medida em que ele está servindo a Deus, ciente do seu chamado, o Senhor Deus, para falar às pessoas ou às nações, ele utiliza-se do profeta, alguém que ele escolheu aqui na terra com esta finalidade de ser boca de Deus, profeta de Deus. E Isaías era um destes que o Senhor Deus escolheu, além de tantos outros que ao longo dos séculos a Escritura Sagrada registra que eles foram chamados por Deus para o exercício do ministério profético. Como Deus chamou outros para o exercício do ministério do reino, o reinado, governar, e outros para sacerdote, interceder. E aqui a Isaías, ele foi chamado por Deus e escolhido para o ministério profético. Então, sempre Deus estava se comunicando com ele e ele trazendo as palavras de Deus para aquele povo. E Isaías é considerado um profeta messiânico, pois foi quem mais falou sobre o Messias e sobre as promessas de Deus, o cuidado de Deus, muito especialmente para com o povo de Israel. Povo este que servia a Deus. Em dado momento, Deus não estava agradando-se deste povo, porque este povo estava adorando a Deus faz de conta, porque adorava com os lábios, porém o coração estava longe da presença de Deus, e eles queriam enganar a Deus oferecendo sacrifícios, julgando que por apresentar sacrifícios a Deus, eles estavam quites com Deus. E Deus disse: os vossos sacrifícios e as luas novas já me cheiram mal. Quem requereu isso de vocês? Quem pediu que vocês trouxessem isso? Então foram as advertências que este povo recebeu da parte de Deus através do ministério profético de Isaías. E Isaías foi firme, foi fiel, foi leal ao que Deus lhe havia confiado, e ele entregou sem acrescentar nem diminuir o que Deus lhe tinha dado. Esse é o trabalho do profeta. Ele não tem o direito de aumentar e nem de diminuir o que Deus manda dizer. Ele tem que dizer o que Deus disse e a quem seja preciso. Não importa qual seja a patente da pessoa. Se o profeta receber de Deus uma mensagem, ele tem que entregar esta mensagem a quem quer que seja. Que a mensagem é de Deus, não é do profeta. O profeta é simplesmente o porta-voz de Deus. Mas quem está falando é o próprio Deus. Como aqui, nesse texto que li, o Senhor falando sobre o propósito que ele tinha para com o seu povo, o povo de Israel, que estava atravessando momentos difíceis, e Deus então reafirmando diante deles a promessa de resgatar, de restaurar, de trazê-los novamente à posição a qual o Senhor Deus os tinha colocado, e procurando animar a eles que não importasse qual fosse a situação que eles estivessem atravessando, por mais difíceis que fosse, assemelhando-se a passar pelas águas, a passar pelos rios, a passar pelo fogo, o Senhor sempre afirmando que estaria presente com eles, no sentido de conduzi-los em livramento, porque Deus, no seu amor e na sua misericórdia, ele trabalha para resgatar o seu povo, para restaurar,
para renovar neles a alegria, a esperança e o comprometimento de ser fiel àquilo que Deus exigia deste povo. Deus se deu a conhecer e separou este povo como sendo o seu povo. Mas este povo, chamado povo de Deus, precisaria viver de tal forma que Deus se agradasse deles, o que não estava acontecendo com este povo. E que nos nossos dias acontece com muita gente que se diz cristão, mas que não estão agradando a Deus, procuram agradá-lo somente de lábios. E o coração está bem distante, está carregado de tantas coisas que desagradam a Deus, que Deus, quando esta pessoa se apresenta diante dele, Deus se aborrece daquela hipocrisia, daquele fingimento. Porque não é algo verdadeiro, não é algo natural, é algo fabricado, é simplesmente uma aparência, para que com isso tentar influenciar a Deus a alguma ação. E o efeito, o resultado deste comportamento é contrário, porque ativa a ira de Deus e Deus o responsabiliza por viver de maneira indigna e desleal para com ele, que tem demonstrado tanto amor para com o seu povo. Então o povo de Israel estava assim, e Deus então estava chamando a eles para que eles viessem, para que eles se reconsiderassem, se arrependessem e novamente tomassem o ânimo de servir a Deus. E o Senhor disse: vós sois as minhas testemunhas, que o Senhor escolheu para testemunhar os feitos, as maravilhas, os atos poderosos de Deus realizados na terra e muito especialmente no meio do povo de Israel. Quantos milagres, quantos livramentos, como a mão de Deus esteve estendida sobre aquele povo, o seu ouvido atento ao clamor deles nas mais variadas situações que enfrentaram. O Senhor sempre se mostrou presente para socorrer, para livrar, para encorajar e para tirar do perigo que eles estavam atravessando. E quando chega neste versículo que li, há aqui 3 pontos importantes. E nós podemos pensar no seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Mas o Senhor começa dizendo o seguinte, no versículo 3, ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus afirma o seu poder, a sua eternidade. Ele não disse: antes que houvesse dia, eu era. Eu fui. Não. Ele disse: eu sou. Então Deus, como sempre tenho dito, ele é o eterno presente. Com Deus não tem passado, não tem futuro. Deus é o eterno presente. E para ele a eternidade é uma coisa que está no controle dele. Eternidade já diz, sem princípio e sem fim. Coisa que nós não sabemos porque vivemos presos dentro do tempo e do espaço. E, portanto, eternidade para nós é uma promessa de Deus que um dia haveremos de estar na presença dele e aí desfrutar com ele a eternidade que para nós, em virtude do tempo e do espaço, para nós esta eternidade está no futuro. Mas para Deus é o presente. Deus não tem esse negócio de passado, presente e futuro. Ele é sempre presente, quer seja no que já aconteceu, no que está acontecendo e no que vai acontecer. Ele diz: eu sou. E o que ele afirmou neste versículo, ele diz o seguinte: ainda antes que houvesse dia. Nós sabemos que chegou um tempo em que Deus estabeleceu, realizar e dar forma à obra da criação. Então Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus fez todas as coisas à luz da palavra de Deus. Durante 6 dias, Deus formou tudo o que precisava. No 6º dia, ele formou o homem à sua imagem e semelhança, e diz a palavra que no 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. E Deus viu que era tudo bom. Mas o profeta Isaías traz a nós que
antes que houvesse dia, antes que Deus designasse que haveria o dia e a noite, haveria o sol, haveria a lua, haveria as estrelas, haveria o mar, haveria a terra, enfim, antes de qualquer coisa desta se estabelecer, porque tudo foi estabelecido pelo poder da palavra de Deus, porque a Escritura diz, disse e logo tudo se fez. Deus é aquele que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Eu não tenho o poder disso, você não tem o poder disso. Nós não temos este poder de chamar as coisas que não existem à existência. Mas Deus tem este poder. Este poder é inerente de Deus. Se eu quiser me aventurar a querer trazer à existência as coisas que não são, eu estou fazendo um papel de tolo, de ignorante, e estou afrontando a soberania de Deus, porque isto cabe exclusivamente a Deus e a mais ninguém. Quem faz com que as coisas venham à existência é Deus. Abraão cria naquele que poderia trazer à existência as coisas que não são. Então, é Deus. E aqui ele afirma, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, muito antes de ele estabelecer a obra da criação, estabelecer cada coisa no seu devido lugar, Deus já existia há muito tempo. Não sabemos precisar a quantidade de anos, porque, como eu disse, Deus não se mede através dos anos. Nós é que somos medidos pelos anos dentro da esfera do espaço que Deus nos dá. Porém, Deus, os seus anos não têm fim. É o que diz as Escrituras. Qual é a idade do nosso Deus? Não se pode dizer. Ele vive de eternidade a eternidade. E sabe como Isaías o chama? Como chamou a Jesus e o próprio Deus? Como sendo o Pai da eternidade. É Ele quem gerou a eternidade. Então ele tem o controle sobre a eternidade. Por isso ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus nunca deixou de ser e nunca deixará de ser. Nós somos hoje. Amanhã não sabemos. O ontem não éramos. Hoje somos pela bondade e a misericórdia de Deus. Mas até quando? Não sabemos. Deus o sabe. E Deus? Deus é desde a eternidade passada, a eternidade futura, ele continua sendo o mesmo. Então, não há parâmetros de medição de Deus. Porque no passado Deus era melhor, porque no passado Deus fez tantas coisas, que hoje ele não faz mais, e que o futuro parece que está comprometido. Não, este pensamento não deve existir na nossa mente. É um pensamento muito limitado e carregado de incredulidade. Porque Deus não perde a sua essência, o seu poder de ser o que sempre foi. Então Deus é. Por isso, ele mesmo afirma, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não me canso de repetir a experiência de Deus com Moisés, quando Deus o encarregou de tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés chegou em dado momento e disse, sim, senhor, eu vou a Faraó, vou falar com ele. Mas se me perguntar quem me mandou falar com ele, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? O senhor precisa me dizer o seu nome, porque eu vou dizer a Faraó, foi Deus assim que me mandou. E sabe o que Deus disse a Moisés? Diga, sou o que sou, me enviou a vós. Ele não disse que era, não disse que será, não disse que é somente no presente. Ele disse, sou o que sou. Ele continua sendo, nunca deixou de ser quem é.
E isto foi suficiente, como eu disse ontem, para qualquer que fosse a necessidade. Moisés tinha em Deus, sou o que sou, o suprimento, a direção e a boa mão de Deus para guiá-lo. Por quê? Se Deus dissesse, eu sou Jeová Nissim, o Senhor justiça nossa, então ele vai para fazer juízo. E se houver necessidade lá de uma cura, ele não é o Jeová Rafa, então só é o Jeová Nissim. Então, para não ter este problema, ele disse, sou o que sou. Então, a necessidade de um juízo, ele é Jeová Tzidkenu. A necessidade da cura de enfermidade, ele é Jeová Rafa. A necessidade de um suprimento que não está à mão, ele é Jeová Jireh. A necessidade de um guia, ele é Jeová Roi, o nosso pastor. A necessidade da presença de Deus, ele é Jeová Shammah. A necessidade de romper com o conflito e estabelecer a paz, ele é Jeová Shalom. Mas ele disse, sou o que sou, me enviou a vós. Então, em qualquer dessas situações que Moisés precisasse da ação de Deus, Deus estava presente e iria atendê-lo. Por isso, nada melhor que dizer, sou o que sou. E o que ele disse aqui, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não é o dia que marca a existência de Deus, mas é Deus quem estabelece a duração do dia e da noite. Por isso ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esta é a beleza que encanta o nosso coração, que nos enche de júbilo, de gratidão e traz a nós a segurança em saber que o Deus a quem servimos é um Deus imutável. Ele permanece o mesmo para sempre. E ele está dizendo esta noite, a mim, a você, a cada um de nós, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então observe quantas vezes nós nos enfrentamos diante de problemas, de dificuldades, de perigos, de embaraços, de incertezas, mas quando recorremos a Deus, ele diz, eu sou. Antes de tudo isso, antes do problema, antes da enfermidade, antes do conflito, antes da peleja, antes dos encontros, antes da rivalidade, Deus é antes de tudo. E ele não se deixa levar por estas coisas. Por isso ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Grave isto, Deus é antes de tudo e depois de tudo continua sendo o mesmo. Ele é. Nunca era, nem será. Ele é. Sempre é. E o segundo ponto, ele disse, bem, o primeiro ponto ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então não há ninguém acima dele. Não há ninguém que se compare a ele. Não há ninguém que chegue aos pés dele. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o Criador. Ele é o idealizador desta obra da criação que ficou estabelecida, porque isto nasceu do desejo de Deus de compartilhar a sua pessoa, a sua presença, o seu poder, através das obras e dos seus atributos que são revelados na sua palavra. Então ele diz, eu sou. E como ele não é ausente, é um Deus presente, ele afirma, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. E ninguém há que faça escapar, que possa fazer escapar das minhas mãos. Então, ninguém pode tirar o controle das mãos de Deus. O homem tem se insinuado
de que ele tem poder de fazer, de agir e que com ele está todo o poder. Mas não está, não. Deus, quando delega às pessoas, ele delega parte do poder para um trabalho específico. E se a pessoa se ufanar e orgulhar-se da autoridade delegada que recebeu de Deus, ele será reduzido a pó e cinzas. E ele diz, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então, aquilo que está nas mãos de Deus, ninguém pode tirar. Ninguém tem poder de tirar. Ninguém consegue tirar o que está nas mãos de Deus. E para a alegria do meu e do seu coração, nós estamos nas mãos de Deus. Deus cuida e importa-se de nós com um carinho, um amor todo especial. E por isso ele provê todo o necessário para que na nossa vivência aqui na terra possamos estar rendidos a ele, disponíveis e prontos a que ele se mova na nossa vida e faça de nós, por bondade, misericórdia e graça, instrumentos nas suas mãos para falar sobre a sua obra, sobre os seus feitos, sobre as suas maravilhas. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Uma vez que estamos nas mãos de Deus, ninguém tem o poder de nos tirar de lá. Ninguém tem esta audácia de fazer isso. Porque tudo está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus estão estendidas para salvar, para livrar, para abençoar, para proteger, para defender. Enfim, a ação da mão de Deus é algo glorioso. Então, quem está nas mãos de Deus, sinta-se seguro, sinta-se protegido, sinta direcionado e abençoado pela grande e poderosa mão de Deus, que não se encolhe, que não volta atrás, mas que estendida está e pronta para abençoar os seus filhos. Então, o segundo ponto, o Senhor diz, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. O Senhor Jesus disse, todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado fora, e ninguém poderá fazer escapar das mãos do Senhor Jesus e das mãos do próprio Deus. Uma vez na mão dele, continuará nas mãos dele. Então, isto é interessante, é importante. E o terceiro ponto, neste versículo diz, primeiro ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Segundo ponto, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Está nas mãos de Deus? Descanse. Está seguro, está guardado, está protegido, está direcionado, está abençoado. Terceiro, operando eu, quem impedirá? E quando Deus se move para realizar a sua obra, o seu querer, o seu propósito, parte do seu plano, que ele designou para mim, para você outro, para o irmão, para a irmã, o jovem, o adolescente, a criança, o ancião, ele diz, operando eu, quem impedirá? Uma vez que Deus começou em nós uma obra excelente e maravilhosa, ele a levará à conclusão, até o seu final. Deus completará a sua obra na nossa vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Todos quantos procuraram enfrentar a Deus no sentido de impedi-lo, a sua mão manifestou-se e aquelas vidas foram reduzidas a pó e cinza, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se chama para tribunal. Com Deus não se chama para querer julgá-lo.
Ele é que é o juiz. E nós, os que seremos julgados por ele. Então ele disse, operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus está no negócio, quando Deus está na vida, quando Deus está atuando, quando Deus está operando, ninguém pode impedir. As pessoas podem tentar jogar pedra, podem tentar macular o caráter das pessoas, a reputação, podem espalhar notícias falsas de quem quer que seja, mas se a mão de Deus está operando a favor daquela vida, daquela pessoa, quem poderá impedir o mover da mão de Deus? Ninguém. 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 É uma ilusão que as pessoas pensam que eles podem chegar diante de Deus e às vezes acontece algumas situações que entre as pessoas e alguém chega logo e diz, eu vou lá falar com Deus, eu vou colocar você na mão dele, você vai ver que vai te acontecer. Não vai acontecer nada. Deus não está lá para receber ordens de você, nem de mim. Deus está lá para direcionar a cada um de nós na vontade e no propósito dele. Mas há muitas pessoas que ficam atormentadas com pavor e com medo quando alguém se dirige nesses termos. Eu vou colocar você na mão de Deus e você vai aprender o que é bom. Como quem diz, você vai ser castigado pela mão de Deus. Deus não é assim. Deus não age dessa maneira. Deus se move a favor do inocente. Aquele que está sendo vilipendiado, injuriado, desprezado, ameaçado, a esses Deus abraça. Deus traz para perto de si e opera na vida deles. E a palavra diz, operando eu, quem impedirá? Então, eu e você estamos ainda em construção. Deus continua trabalhando na nossa vida. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus continua trabalhando, Deus continua operando. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Filipos, ele disse o seguinte, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ou seja, ao dia da revelação de Jesus para buscar o seu povo. É o dia de Jesus Cristo. Já o dia do Senhor, tanto falado no Antigo Testamento, é o dia do juízo. Mas nós não estamos comprometidos para o dia do juízo, senão para o dia do Senhor Jesus Cristo, até o dia de Cristo. Então, operando eu, quem impedirá? Você conhece alguém que pôde impedir o mover da mão de Deus? Você conhece alguém que teve poder de paralisar a ação de Deus? Eu não conheço. E tenho plena certeza de que você também não conhece. Mas quantas pessoas se inflamam e acham que são algumas coisas para tentar enfrentar a Deus? Quem contendeu contra o Senhor e permaneceu vivo? Ninguém. Então aprendamos esta lição. 3 pontos importantes. O Senhor disse, agindo Deus, quem impedirá? Então observe, em primeiro ponto ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Tudo o que acontece é depois de Deus, não é antes. Deus é antes de tudo e antes de todos. Segundo ponto, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Uma vez que estamos nas mãos de Deus, ninguém tem o poder de nos tirar das mãos de Deus. Terceiro ponto, operando eu, quem impedirá? Quando Deus começar a obra que tem prometido a fazer na minha, na sua, na nossa vida, quem poderá impedir? Ninguém. Deus começará e levará a obra dele na nossa vida até o fim, até
a completude. E neste período, nós seremos os beneficiários da bênção de Deus. Contaremos com a ajuda, a proteção, a direção e o livramento de Deus sobre a nossa vida. Então, alimente-se hoje com estas palavras e não fique preocupado, amedrontado, acreditando em tudo o que dizem, em tudo o que fazem, na maneira como se colocam diante da sua presença para lhe causar temor e submissão. Não. Lembre-se disto. O Senhor Deus disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E agora, como Paulo escreveu aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá invalidar o braço de Deus? Quem poderá interromper a bênção de Deus na nossa vida? Ninguém. Portanto, descanse em Deus, confia nele, espera nele, alegra o teu coração, sirva-o com alegria, com gratidão, com fidelidade e esteja pronto, porque as mãos de Deus se moverão em favor da sua vida para a alegria do seu coração. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.